O sol brilhava sobre as colinas da Judéia, e o povo se reunia mais uma vez para ouvir o Mestre. Por onde Jesus passava, multidões se ajuntavam. Alguns vinham por curiosidade, outros por esperança, muitos pela fé. E entre eles estavam também aqueles que vinham com perguntas, nem sempre com o coração aberto, mas com o desejo de testá-lo. Foi assim que se aproximou um mestre da lei, um homem de fala elegante, roupas refinadas e olhos atentos. Ele observava Jesus com um misto de respeito e desconfiança. Não era qualquer um que se dirigia a ele com tanta ousadia. Mas aquele homem tinha um objetivo. «Mestre», disse ele com a voz clara e firme, «o que devo fazer para herdar a vida eterna?» Jesus, com sua sabedoria divina, respondeu com uma pergunta como costumava fazer. «O que está escrito na lei? Como você a interpreta?» O homem respondeu sem hesitar, como quem recita algo já muito conhecido. «Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.» Jesus assentiu com um leve sorriso nos olhos e disse: «Respondeste bem. Faça isso, e viverás.» Por um instante, houve silêncio. Mas o mestre da lei não queria apenas uma resposta. Ele queria justificar sua própria visão da lei, queria debater, provocar, talvez até impressionar a multidão. Então perguntou novamente: «Mas quem é o meu próximo?» E foi essa pergunta que abriu caminho para uma das histórias mais conhecidas e profundas que Jesus já contou. Com um olhar sereno, Jesus observou ao redor. Muitos estavam atentos. Crianças, homens simples, mulheres cansadas da jornada. Todos queriam ouvir. E Jesus, com sua voz mansa e firme, começou a falar. Ele não respondeu com doutrina, nem com teoria. Ele contou uma história, porque Jesus sabia que as histórias tocam o coração mais fundo do que argumentos. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. A voz de Jesus ecoava firme, mas suave, enquanto as pessoas começavam a imaginar aquela estrada sinuosa e conhecida por muitos. Era uma via antiga, cortando montanhas, ladeada por penhascos e rochas e frequentemente assolada por ladrões. A distância entre Jerusalém e Jericó era curta, mas o caminho era temido. Aquela estrada, para muitos, era uma travessia entre a vida e o risco constante da morte. O homem da história era judeu. Carregava consigo uma bolsa pequena, mantos e um cântaro de água. Seus passos eram cautelosos, mas firmes. O calor escorria em gotas do seu rosto. O som do vento era abafado apenas pelo barulho das sandálias tocando a terra. Ele vinha de Jerusalém, talvez após orar no templo, talvez após cumprir algum compromisso importante. E agora, sozinho, seguia por aquele trajeto traiçoeiro. Mas o que ele não sabia era que olhos o observavam. Nas sombras, atrás das pedras e arbustos retorcidos, homens aguardavam. Seus olhares eram frios. Suas mãos seguravam paus e pedras, seus rostos cobertos com tecidos para ocultar a identidade. Eram ladrões e estavam prontos para atacar. Sem aviso, eles saltaram. O homem mau teve tempo de reagir. Um golpe, depois outro. Tentou se proteger com os braços, mas foi em vão. Levaram sua bolsa, arrancaram suas vestes. O cântaro se quebrou no chão. As roupas rasgadas ficaram espalhadas pela terra seca. O homem foi deixado no chão, gemendo, coberto de poeira e ferimentos. Estava semi-inconsciente, sangrando, vulnerável, sozinho. Os ladrões desapareceram tão rápido quanto surgiram. E então, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio denso, pesado. Um corpo estendido na estrada. Um homem que minutos antes caminhava, agora apenas respirava com dificuldade, lutando por forças, preso entre a vida e a morte. Quem passaria por ali? Quem o veria? O sol continuava seu caminho no céu.
A luz forte batia sobre a pele do ferido, que começava a se queimar. Formigas se aproximavam de suas mãos imóveis. Moscas zumbiam perto de suas feridas. Seus olhos entreabertos tentavam enxergar alguma sombra, alguma esperança. Até que... passos. Ao longe, passos se aproximavam. Era alguém importante. Vestia roupas finas, mantinha a cabeça erguida. Era um sacerdote. Um homem que servia no templo, alguém que conhecia a lei, que falava de Deus, que ensinava sobre amor ao próximo. Ele viu o homem caído. Por um momento, diminuiu o ritmo dos passos. Seus olhos encontraram a cena. Talvez tenha sentido algo. Talvez tenha pensado no risco. Se aquele homem estivesse morto, tocar nele o tornaria impuro. Se estivesse vivo, daria trabalho. O sacerdote hesitou. Olhou uma segunda vez. E então, atravessou para o outro lado da estrada. E passou. O homem ferido continuava ali. Agora não só machucado, mas também ignorado. Minutos depois, mais passos. Outro homem, também de Jerusalém. Era um levita, um ajudante no templo. Conhecia bem os salmos, sabia as palavras certas para as orações. Ele também viu o ferido, e assim como o primeiro, desviou e passou. 2 homens religiosos, 2 representantes da fé, 2 oportunidades desperdiçadas. E o homem, ainda ali, respirando com dificuldade, sangrando, esperando. Mas o que ele não sabia é que alguém muito improvável estava vindo por aquele caminho. Alguém que carregava no coração a chave da compaixão. O samaritano conduzia seu animal por aquela mesma estrada perigosa, atento ao caminho, como qualquer viajante que conhecia os riscos da região. Seu olhar era firme, seus passos seguros. O sol já estava mais baixo no céu, tingindo as rochas com tons dourados. As sombras se estendiam, anunciando a chegada do fim do dia. De repente, algo chamou sua atenção. Um vulto à margem da estrada. Um corpo estendido, imóvel. Um homem, ferido, quase irreconhecível, entre a vida e a morte. O samaritano poderia ter feito como os outros. Poderia ter passado adiante. Poderia ter justificado. Não é do meu povo. Eles não gostam de mim. Se fosse o contrário, ele não me ajudaria. E talvez estivesse certo em pensar assim. Mas o que moveu aquele homem não foi o raciocínio, foi o coração. Jesus disse, e vendo-o, moveu-se de compaixão. Essa é a virada da história. Enquanto os outros viram e seguiram, ele viu e parou. Ele desceu do animal, correu até o homem e se ajoelhou. Tocou seu pulso. Ainda havia vida. Os ferimentos estavam expostos, o rosto inchado, os olhos quase fechados. Mesmo assim, o samaritano não recuou. Ele tirou de sua bolsa um pouco de vinho e azeite, recursos preciosos que ele mesmo poderia precisar na viagem. Com cuidado, despejou o vinho sobre as feridas, limpando os machucados. Depois, aplicou o azeite, suavizando a dor. As mãos do samaritano, firmes mas gentis, rasgaram tiras de pano de suas próprias vestes para enfaixar os ferimentos. Ele fazia tudo em silêncio, com o rosto sério e os olhos cheios de misericórdia. Depois de cuidar do ferido, o samaritano o ergueu com esforço. O corpo machucado pesava, mas ele o colocou sobre seu próprio animal. E ali, o samaritano passou a caminhar a pé, enquanto o homem que mal o conhecia, talvez até o desprezasse, agora era carregado com dignidade. A cena era forte. Um homem que tinha tudo para passar adiante. Escolheu parar. Um homem que poderia ter ignorado. Escolheu cuidar. Um homem que tinha onde chegar. Escolheu interromper a própria jornada por causa de alguém que não podia seguir sozinho. O samaritano caminhou até encontrar uma hospedaria. Era simples, mas segura. Bateu à porta, pediu abrigo, explicou ao dono da casa o que havia acontecido, colocou o homem sobre uma cama, limpou novamente suas feridas, trocou os panos, ofereceu água. Não foi apenas um gesto simbólico, foi um cuidado completo.
um compromisso com a vida do outro. Ele poderia ter deixado o homem ali e partido logo, mas passou a noite cuidando, vigiando, acordando para ver se ele respirava, trocando as ataduras, alimentando-o com pequenos goles de água. Um estranho, cuidando como um irmão. E pela manhã, quando precisou seguir viagem, o samaritano chamou o dono da hospedaria. Entregou 2 moedas de prata, um valor generoso, suficiente para cobrir vários dias, e disse: "Cuide dele, e quando eu voltar pagarei o que mais você gastar." Com essa promessa, ele não apenas demonstrou compaixão, mas responsabilidade. Ele não apenas socorreu, ele se responsabilizou. Pouco depois, partiu. Subiu em seu animal e retomou sua rota, agora com passos mais lentos, pois sabia que havia deixado parte de si ali, naquela pequena hospedaria de beira de estrada. O homem ferido, ainda fraco, despertou pouco depois. Olhou ao redor, confuso. Tentou levantar, mas uma dor leve no corpo o lembrou do que havia acontecido. O hospedeiro se aproximou com um sorriso calmo e disse: "Fique tranquilo. Um homem te trouxe até aqui. Cuidou de você. Pagou sua estada. Disse que voltaria. Você está seguro." E então, silêncio. As palavras de Jesus haviam cessado. A parábola havia terminado. Mas o efeito dela ainda pairava no ar como um perfume que permanece mesmo depois da brisa passar. Jesus olhou fundo nos olhos do mestre da lei e perguntou: "Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" Ele respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus assentiu e disse: "Vá e faça o mesmo." Essas palavras continuam vivas hoje. A estrada de Jerusalém a Jericó existe em cada canto do mundo, e sempre haverá alguém caído, alguém esperando um samaritano, alguém esperando por você. E agora essa história está em suas mãos. Você ouviu, você sentiu, você sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Deixe nos comentários. Hoje eu posso ser o bom samaritano quando... E lembre-se, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo te leve a viver um amor que age. Porque amar ao próximo é o caminho mais direto ao coração de Deus.